Olá, hoje nós vamos falar sobre álgebra. Álgebra é a parte da matemática onde nós vamos ter números e letras, constituindo uma expressão, tá? Então, dá um exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Então, eu tenho aqui uma expressão algébrica, tá? Então, na expressão algébrica, nós vamos ter números seguidos por letras. Esse número seguido por letra, ele representa uma multiplicação. Como assim uma multiplicação? Ó, 2x ao quadrado. Nós tínhamos aprendido que o x, ele era o símbolo da multiplicação. A partir de agora, ele passa a ser uma variável. Por que ele é chamado de variável? Porque ele pode ter um valor que varia, tá? Ele pode ter qualquer valor, ok? Então, o que acontece? Todas as vezes que aparecer um número na frente de uma letra, não há necessidade de aparecer o símbolo da multiplicação. Porém, eu sei que eu tenho aqui 2 vezes o x ao quadrado, tá? Então, o símbolo da multiplicação, que agora será representado por um ponto, não mais pelo x, porque o x passa a ser uma variável, tá? Ele pode ou não aparecer na minha expressão algébrica. Então, eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado. Eu tenho também aqui 2x ao quadrado, tá? Então, mesmo não aparecendo o ponto que representa a multiplicação, todas as vezes que eu tiver um número na frente de uma letra, eu sei que há uma multiplicação. Então, eu tô dizendo que aqui tem 2x ao quadrado. E eu tô dizendo que aqui são 2 vezes o x ao quadrado, tá? Então, eles representam a mesma expressão, tá? A mesma multiplicação, tá? Tendo ou não o pontinho, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui 2x ao quadrado. Em álgebra, quando eu tiver apenas um termo, peraí, mas como assim um termo se eu tenho ali 2 valores? Então, esses 2 valores, eles representam um único termo em álgebra. E nós chamamos este termo de monômio. Então, o que é um monômio? Monômio é uma expressão algébrica que possui apenas um termo. Lembrando que este termo, né, que essa expressão, ela pode ser, tá, resultado de uma multiplicação. Nesse caso, eu tenho um número seguido de uma letra. Então, este número eu chamo de... Vou colocar aqui a caneta. Este número eu chamo de coeficiente. Certo? E a letra eu chamo de parte literal da minha expressão algébrica, que neste caso é um monômio, tá? Então, quem é o coeficiente? É o número. Quando tiver um sinal na frente deste número, o meu coeficiente será o sinal seguido do número. Neste caso, ele é um número positivo, tá? Que nem precisa aparecer o sinal de mais. Então, o coeficiente é o 2 e a parte literal é o x ao quadrado. Como eles representam uma multiplicação, eu tenho um único termo, então eu chamo de monômio, ok? Um outro exemplo, 2x ao quadrado mais 3x. Opa, agora eu tenho 2 termos, tá? Os termos, eles são separados pelo sinal de mais ou de menos. Então, aqui eu tenho o sinal de mais. Então, tem 2x ao quadrado mais 3x. Neste caso, como eu tenho 2 termos, nós vamos chamar de binômio. Binômio, tá? Bi, porque são 2, nômio, porque são letras, né? São termos. Então, 2 termos, binômio. Lembrando que de cada um dos termos eu tenho o coeficiente, que representa o número, e a parte literal, que é representado pelas letras, ok? Nesse caso aqui, que foi o nosso exemplo inicial, 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Quantos termos eu tenho? Ó, 1, 2, 3. Lembrando que os termos, eles são separados por sinais de mais ou de menos. Neste caso, como eu tenho 3 termos, nós chamamos de trinômio. Tá? Então, um termo, monômio. Mono, 1. Tá? 2 termos, binômio. Bi, 2 nômios, tá? E aqui, 3 trinômios. Seriam os 3
termos. E se aparecer mais de 3 termos? Então, imagina que nós tivéssemos aqui, caneta não ajuda, 5x à terceira mais 2x ao quadrado menos 3x mais 9. Opa, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 4 termos. Então, todas as vezes que eu tiver mais de 3 termos, por quê? Porque até 3 termos eu chamo de trinômio, tá bom? Então, se aparecer 4 ou mais termos, nós chamamos de polinômio. Polinômio. Lembrando que o monômio, o binômio, o trinômio, todos eles são polinômios, eles são considerados polinômios, porém de nomes particulares. Então, um único termo é chamado de monômio. Com 2 termos, nós chamamos de binômio. Com 3 termos, trinômio. E a partir de 3 termos, 4 ou mais termos, nós chamamos de polinômio. Ok? Então, lembrando que, neste caso, tá? O que nós temos aqui? Nós temos a parte dos polinômios, que podem ser monômios, quando tem um único termo, binômios, quando tem 2 termos, trinômios, quando tem 3 termos, ou quando tem mais de 3 termos, nós chamamos de polinômio. E nós sempre teremos a parte do coeficiente, que é o número que aparece na frente da letra, e a parte literal, que é a letra propriamente dita.